Irmãos, a paz do Senhor, semana de oração e também de meditação e reflexão na palavra do Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler hoje a partir do versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A proposta de Paulo a Timóteo, a exortação dele para aquele jovem pastor e para mim e para você, não negligencie o texto bíblico. Pregue a palavra em sua totalidade, em sua essência. Comunique ao povo as verdades sagradas. Seja um bom servo, seja um bom cristão, seja um bom ministro, seja um bom diácono, seja um bom pastor, Aperfeiçoe o dom que você recebeu do Senhor. No versículo 7 ele fala: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Essas histórias, essas fábulas, eram contadas por pessoas mais velhas. Elas pegavam, por exemplo, um personagem das genealogias bíblicas e traziam ao povo uma espécie de ensino. Por isso vir de pessoas mais velhas, era natural que as pessoas não rejeitassem isso, por respeito, por reverência, e porque aquilo ali tinha uma cara de evangelho, tinha uma cara de Bíblia, vamos dizer assim. É como alguém pregar o texto bíblico hoje, apenas ler o texto como pretexto para piadas, para as histórias, para as ilustrações, encher a palavra de alegorias e não transmitir a palavra em sua essência. É negar ao povo o verdadeiro alimento, o verdadeiro evangelho. Talvez por querer popularidade, por querer aceitação, por interesses puramente materiais, pelo descaso com a obra de Deus. Então a ordem para nós é rejeitar esse tipo de situação. E se exercitar a ti mesmo, ou pessoalmente, em piedade, ou seja, ninguém vai fazer isso por você. Não espere que alguém vai fazer isso. Pessoalmente, se envolva, cresça, espiritualmente. A ideia aqui de se exercitar é como um atleta mesmo, que naquela época já procuravam ginásios, já tinham todas aquelas apresentações, todos aqueles treinos. Então, assim como ele todo dia ia para lá e se preocupava em se exercitar, que a gente tenha essa mesma preocupação hoje, de se exercitar, de investir nisso, de crescermos espiritualmente. No versículo 8 ele fala assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Muitas vezes a gente fala muito do céu, mas na verdade o nosso coração está muito ligado ainda às coisas da terra. Então pensa no exercício corporal, que dá muitos frutos para esta vida aqui, e pensa na vida eterna. Pensa que para você, Timóteo, o que vai ter mais peso? Será que é uma vida eterna com Deus, ou será que é uma vida aqui de aparência, de exibição, mas que vai terminar aqui mesmo? Então, diante das tentações, diante dos manjares do mundo, eu sugiro que a gente pese isso. O que é mais importante? Investir, pensar e se ocupar. No versículo 9 ele fala: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. A palavra ela é um todo e, como tal, ela tem que ser aceita como um todo. Eu não posso aceitar só a parte que eu gosto ou só as minhas partes preferidas. Pregue a palavra como um todo e aceite-a como um todo. No verso 10 ele fala: porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então o nosso Deus, ele é vivo. Então que a nossa fé seja também viva. Que a nossa pregação, que a nossa conduta transmita essa vida que há em Deus. E a proposta aqui é trabalhe nisso. Aqui sugere algo árduo, algo que dá trabalho mesmo, que quer investimento, e muitas vezes em que há injúria, muitas vezes não há uma recompensa, muitas vezes há uma rejeição das pessoas,
Mas no versículo 11 ele fala: manda estas coisas e ensina-as. A gente percebe aqui uma ordenança. Ele usa o verbo mandar, manda estas coisas. Que não seja fácil para nós apenas obedecer aos nossos patrões, que seja fácil também, natural, obedecer aos nossos líderes. Então, se a gente achou um líder do valor de Paulo, do valor de Timóteo, honre uma igreja legítima, honre um líder legítimo, honre um altar legítimo, obedeça em amor, né, e em temor ao Senhor, como ao Senhor. No versículo 12 ele fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Viva de tal forma que a sua mocidade não seja uma desculpa para que as pessoas rejeitem você. Encare o Evangelho com tanto amor, com tanta reverência, com tanta santidade, com tanta pureza, que isso transborde, que isso seja verdade. Então, que a palavra que saia da sua boca seja verdade, seja de um bom ministro. Porque se a gente fala de um bom ministro, é porque existem maus ministros. Se a gente fala de uma sã doutrina, é porque existe uma doutrina que não é sã, que é doente. Então, a ideia é você ser o oposto disso, é ser fiel, né, e que isso seja verdade, e que a sua mocidade, a sua juventude não seja desprezada por isso, que o Evangelho não seja desprezado em você, por você ser jovem. No versículo 13 ele fala: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. É persistir mesmo, chame o povo, se envolva, né, nisso, ensine, se invista nisso, traga a palavra, né, ao povo de Deus. No versículo 15 ele fala: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Às vezes pregar a sua palavra, pregar a palavra em sua totalidade, faz com que a gente fique tímido, faz com que a gente fique com medo, às vezes acuado, mas a ordem que não haja timidez em você, seja tão cheio da palavra que ela saia naturalmente da sua boca, que isso flua, sem forçação de barra, sem forçar ninguém, que isso seja tão natural que a sua boca fale o que o coração está cheio. No versículo 16 ele fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não está assim: tem cuidado de ti mesmo e do seu bolso, ou dos seus músculos, ou apenas das coisas desta vida. Então que a gente cuide de nós mesmos, mas que a gente zele pelo Evangelho, pelo ensino, pelas Sagradas Escrituras, pela instrução, pela admoestação em amor no Senhor. Então que a gente cuida disso e da doutrina, que a gente persevere nessas coisas. E a proposta aqui é se envolver pessoalmente, é exercitar a nós mesmos, é não esperar que outro venha fazer isso, é não esperar que outro venha pregar, que outro venha viver. Então a gente está vivendo um tempo em que é necessário a gente se despertar para isso, porque as trevas não estão brincando de serem trevas, o inimigo não brinca de ser inimigo. Nós também não podemos negligenciar o Evangelho e brincar de sermos crentes. Então é perseverar, é ensinar, é investir, é trabalhar. São os verbos que ele vai usar aqui, que são ações que devem estar também nas nossas vidas. Então não basta criticar os falsos profetas e identificá-los. Basta pensar: eu não quero ser um falso profeta, eu não quero ser um mau ministro. Então, se eu tenho a oportunidade de ensinar, de exortar, de transmitir o ensino ao povo de Deus, de evangelizar, até de falar com alguém, às vezes na rua, num bate-papo mais informal, se eu tenho a oportunidade de evangelizar, de comunicar as verdades sagradas, que eu faça isso com devoção e dedicação. Daniel, ele só rejeitou os manjares do rei na Babilônia porque ele estava bem alimentado. Ele chegou lá suprido, ele chegou cheio da palavra, ele chegou cheio do Espírito Santo. O manjar foi bem escolhido, foi bem selecionado. Isso mostra que o mundo, os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos profetas, eles estão se aperfeiçoando nisso. O banquete servido por eles é bom,
né, na concepção do mundo. Então a palavra que sair da nossa boca tem que ser uma palavra inspirada, uma palavra que venha trazer ensino, amor, exortação, transformação de vidas. Aí que a gente tenha capacidade e discernimento de rejeitar tudo aquilo que tem cara de Bíblia, tem cara de Evangelho, mas que não é. Então fica essa meditação para todos, na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.